Aula 44, acabei me empolgando nos últimos vídeos, eu falei até um pouco mais que o normal por vídeo, e esse vídeo vai ser bem curto, tá? Porque não tem muito mais coisa o que falar. De novo, né, vou reforçar. Existem, né, alguns elementos de máquinas em que você, na hora de um projeto, de um sistema mecânico, você seleciona os produtos já em tabela, muitas vezes esses elementos estão no padrão ISO ou padrão ABNT, DIN da vida, né? E só que em alguns casos muito específicos, né, principalmente grandes sistemas mecânicos, é necessário entrar em contato com a engenharia da empresa para fazer um produto, né, para fazer um projeto de um produto específico, né, que pode ser um produto selecionado ou até mesmo um produto exclusivo para aquela empresa, né? E eu nem estou falando questão de patente, nada disso. Falo exclusivo porque é uma coisa que só aquela empresa que faz, né? E que mais? Ah, mas também tem alguns componentes assim que não estão em tabelas. Você faz a seleção de acordo com a carga, sei lá, a carga aplicada, a rotação, etc. É aquele ponto final. Por exemplo, vedações. Tem lá os diversos modelos, nada impede da empresa fazer um específico para aquele projeto, mas algumas vedações, como é que eu vou dizer? Não tem tabela assim que mostra cargas, força, rotação, temperatura mínima e máxima, pressão mínima e máxima. No projeto tem, mas na hora na tabela em si não aparece. Por que eu estou falando isso? Às vezes tem lá, precisa trocar algum componente. Se precisa trocar algum componente, é só falar, o componente para uma máquina tal, para uma situação tal. Pronto, está pronto, o comércio, lá, o comerciante já tem um modelo e você usa. Mas em alguns casos, não. Por exemplo, rolamento, né? Tudo bem, rolamento lá, um mecânico chega lá na loja de rolamentos, eu quero esse rolamento aqui, vê lá a especificação e pega, né? Mas se na hora de fazer um projeto, aí tem que fazer os cálculos, estudar o comportamento da máquina, o tipo de regime, né? Porque, por exemplo, o capítulo de rolamentos, eu falei lá aqui, em algumas máquinas, né? Por exemplo, motor elétrico, ele trabalha em regime permanente, né? Porque está lá a rotação constante. Mas se for pensar em rolamento de cubo de roda veicular, aí tem lá, né, as oscilações. Tem algumas máquinas que trabalham em regime senoidal, outras regimes bem irregulares. Outra, por exemplo, decrescente linear, ou decrescente escadinhas, enfim, tem que estudar aí o comportamento, o regime de trabalho, para depois fazer a seleção do elemento de máquina, né? E com lubrificante, assim, nada impede, né, da empresa fazer um projeto de lubrificante específico para uma determinada máquina, mas é mais comum você desenvolver a máquina usando os lubrificantes já existentes, né, óleo ou graxa. Eu vou vou compartilhar aqui um dos últimos pontos desse capítulo, que é um ponto assim mais ambiental, né? Porque no Brasil, há uns 10, 11 anos atrás, foi instituído o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né? E onde há uma necessidade de coleta, de tratamento, reciclagem, ou destinação de um determinado resíduo. Estou falando de sólido, né? Mas também existe um programa, né, de destinação de resíduos, por exemplo, no caso dos lubrificantes. Então, existe, felizmente, um mercado de coleta de óleo usado. Óleo lubrificante usado. Para quê? Para reciclagem. Como é que seria essa reciclagem? Uma indústria recebe esses óleos usados, passa por diversos processos físico-químicos, para que obtenha, no final das contas, a matéria-prima que pode ser usada, inclusive, para fazer novos óleos lubrificantes. Não cabe entrar em detalhes aqui, mas uma coisa muito importante. O óleo lubrificante, ele tem lá a sua composição. Sei lá, baterias à base de silicone, à base de flúor, alcanos aromáticos, ácidos graxos, não ácido graxo não, ésteres, o que seja, ter lá uma composição. Só que durante o seu trabalho, seu uso, eles são contaminados por impurezas, água. E aí, ao chegar na indústria da reciclagem, ele precisa, por exemplo, primeiro passo aqui, desidratação.
Presta atenção como é que ocorre. Aquecimento a mais de 100 graus, né? Vaporiza água. Beleza. Podendo ser um aquecimento simples, tal, com coleta, mas um processo de destilação bem simples, para tirar água. E aí, depois, nada impede de passar por um processo que é um dos mais comuns, se não o mais comum numa indústria química, especialmente voltado para a recuperação de determinados elementos. Por exemplo, quando tem um processo químico, desenvolve lá o processo químico, gera lá algumas impurezas, você quer recuperar alguns componentes que não reagiram. Por exemplo, na indústria do biodiesel, tem lá a transterificação, aí depois da transterificação tem uma fração lá de resíduo glicérico, passa lá uma torre de destilação para recuperar alguns reagentes que não reagiram. E a destilação, todo mundo sabe, né, é um processo de recuperação de componentes, de frações, por meio da variação de temperatura de ebulição, né, das diferentes frações. Uma mistura lá que tem água, que tem álcool etílico, etanol, né? Então, a pressão ambiente lá recupera água a 100 graus e a mistura água-etanol, né, que é uma mistura azeotrópica, sei lá, 70, 80 graus. Então, a cada substância ela é evaporada a uma determinada temperatura, determinada fase. Que nem, por exemplo, destilação fracionada do petróleo. Aí tem destilação atmosférica, a vácuo, enfim, né? E aí tem também os tratamentos químicos, né? Usando substância para, por exemplo, decantação, precipitação, ou para diminuir a alteração de pH, né? E até mesmo, né, alguns produtos químicos usados aí para recuperação de metais, né? Por que eu estou falando isso? Porque os óleos muitas vezes são usados, né, molham, entram em contato com substâncias metálicas e acabam recebendo esses metais. E muitas vezes alguns componentes não podem ser queimados para não gerar compostos, né, que vão para a atmosfera. Então vocês estão vendo aqui as várias frações, né, vários componentes. E também, né, tem alguns materiais residuais sólidos, né, que acabam sendo usados para aplicações menos nobres, como produção de asfalto, misturar o asfalto, ou com combustível em cimenteiras, né, na indústria de cimento, que é um tipo de indústria que usa tudo quanto é resíduo, inclusive pneus. E aí tem lá os vários processos, falei, por exemplo, térmico, né, como a destilação fracionada e a vácuo, não sei se atende aqui, mas eu lembrei agora. Outras químicas, como precipitação, decantação, que você tem que colocar substâncias, né, para floculação, para aglomeração, e algumas substâncias para reagir quimicamente, né, para atenuar aí efeito de algum componente que pode ser nocivo por alguma coisa, né, por algum motivo. Mas vocês estão vendo aí que tem algumas substâncias aí que não são aproveitadas que vão para o forno, ou para gerar calor, para alimentar um processo por meio da geração de vapor, ou simplesmente para eliminar algum componente que muitas vezes é tóxico. Por exemplo, indústrias químicas, é muito comum essas indústrias químicas terem incineradores. É a mesma coisa. Só que o incinerador, nada impede de aproveitar o calor do incinerador, mas o objetivo principal é eliminar algum componente tóxico. Ou simplesmente inútil, que pode causar problemas no meio ambiente em si, inseridos aí de uma forma inadequada, ou às vezes, né, para queimar fica mais barato do que levar para um aterro específico, enfim. E aí depois recupera-se alguns componentes que podem ser usados novamente para a produção de lubrificantes, tá? E aí tem todo o cuidado aqui da logística reversa, porque a reciclagem ela é feita dessa forma para óleos e graxas. Então, na hora lá do caminhão coletar o produto, como vocês estão vendo aqui atrás, que acho que esse aqui é o último slide, ele recebe tudo. Recebe óleo de moto, óleo de carro, caminhão, tá? Que são disparados, né, os que mais consomem lubrificantes no mundo, que são os veículos. Mas nada impede também de receber os fluidos de máquinas estacionárias, motor estacionário, desses de geradores, enfim, né? Mas, claro, disparado, né? O maior consumo no mundo é por parte de veículos. Então, tem toda uma logística que pode ser atendida, né? Pelo menos na teoria teria que atender o Brasil inteiro, mas sabe-se que tem lugares onde o custo fica muito alto. Mas para a própria empresa que faz a reciclagem é bem interessante, por quê? Porque nada impede até mesmo deles cobrarem
pela coleta, né? Tipo, pagar para receber. Uma compra negativa, né? E aí eles revendem os produtos novos, os produtos recuperados, né? Não recuperados, os produtos que eles geraram, né? Que é oriundo da recuperação dos óleos usados. Mas, de novo, não é óleo de fritura, nada disso. É óleo de motor, né? Mineral, semissintético, tudo é misturado e chega lá, esse óleo tudo misturado, vai tudo junto lá no processo de recuperação, tá? Que tem alguns produtos, eu imagino que para lubrificante não é diferente, por questão de lei tem que estar na proporção 1:1, ou alguma proporção, digamos, coerente, né? Por exemplo, pneus. A cada um pneu produzido, um tem que ser recuperado aí para reciclagem. Tá? Já óleo, vamos supor, a cada 1.000 ml que o mercado fornece, tem que recuperar no mínimo, sei lá, 800, porque uma parte do óleo, né, ele acaba por alguma fração evaporada durante o trabalho, enfim. Porque às vezes o óleo fica tão quente que ocorre aí, mesmo que sem querer, uma destilação, e aí algumas frações se perdem. Porque os óleos lubrificantes e graxas também nada mais são do que misturas, com aditivos, substâncias das mais diversas de diferentes origens. Olha o nome que se dá, óleo refinado. Né? Não é óleo refinado, é óleo refinado. Porque óleo refinado se entende que é material que sei lá da refinaria. Aí vocês estão vendo aqui na extração do petróleo, 3% do óleo mineral básico para a produção de óleo lubrificante. No refino, 70%. E aí, exemplo de um caminhão, eu fiz questão de pegar uma foto como essa. Eu vejo assim muito como um caminhão assim de cor branca e azul. Aí estão vendo aqui, olha, o lubrificante usado, coletor autorizado ANP, de Nacional do Petróleo, Gás Natural Biocombustíveis, número 350. Aí tem uma plaquinha laranja, né, típica de materiais inflamáveis, enfim. E aí tem lá um losango, né, representando aí que é um produto contaminante, né? Isso aqui do lado direito eu não consigo identificar. Aqui tem um extintor, tem lá os cones, né, para questão de segurança, enfim. Porque é uma matéria inflamável. Não como gasolina, né, mas é inflamável. Tá? Então, sobre lubrificação, é isso que eu queria comentar, tá bom? É um assunto, como eu falei, bastante extenso, mas eu quis simplificar em 3 vídeos, né? Me empolguei demais nos 2 primeiros, acabei deixando pouca coisa, pouco material nesse. Mas não tem problema. E, de novo, né, apenas para todo esse material que eu falei nessa disciplina, é para ir a fins de... para ter um conhecimento prévio, não vou dizer sucinto, não é um conhecimento sobre um assunto, talvez vocês achem até superficial, mas o objetivo da disciplina é essa, né, mostrar um pouco de tudo, e quem quiser especializar, tem cursos, né, tem livros, apostilas que falam com maiores detalhes sobre... Aí, a partir daí, né, os cursos, para qualquer elemento de máquina, para qualquer lubrificante, é um pouco meio de decoreba. Decoreba de materiais, aplicações, ou na aula anterior mostrei lá a forma de classificação seguindo a norma DIN, a norma ISO, foi meio rápido, mas se tratando de vídeo, né, só dar um play ou uma parada para dar uma olhada, vai e volta, enfim. Bom, para que esse vídeo até então, muito obrigado, tá? Essa aqui é a última aula, tá? E até a próxima matéria, sei lá, e um grande abraço.